Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meligia e vamos aí, né, para mais aí umas dicas sobre revisão para vocês aqui agora, né, nessa reta final aí pro Enem, tá bom? Vale lembrar que a gente também vai disponibilizar, a gente já tem redações nota 1000, redações prontas, né, para vocês aí. Então não deixem de acompanhar aí, que tem redações bastante interessantes para vocês, tá bom? A gente vai tentar disponibilizar aí para vocês. Vou tentar colocar aqui mais redações para vocês também. Não deixem de... Gente, a gente vai tentar fazer o possível para responder o comentário de vocês, tá bom? Aqui no caso, tem comentários também pessoais, né? Não, a uma energia, gente, eu não estou namorando, mas enfim, né? Eu acho que esses comentários, né, não tem problema, mas enfim. E também eu não tenho 15 anos, tá bom? Mas enfim, vamos focar nos comentários aqui sobre as questões, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, gente, pode perguntar, né, sobre os comentários aí, sobre as questões, né, de dúvidas aí, sobre as questões que a gente vai tentar responder para vocês também, viu? Se vocês tiverem dúvida, agora é o momento de vocês tirarem dúvida. Então não deixem de comentar aí, tá bom? A gente vai tentar responder para vocês. Eu não sei, né, se vai dar tempo de responder todos os comentários, mas a gente tá fazendo o possível para responder vocês. Por quê, né? Que no caso a gente já tá na reta final aí pro Enem, então a gente vai dar atenção a vocês, né? E não deixem de acompanhar aí as outras resoluções, as outras questões e de revisão também. Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários, né? Eu fiz uma brincadeira, né? Porque teve alguns comentários, né, pessoais, mas enfim. Não tem problema, vamos focar aqui nos estudos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom? E outra coisa, né? Eu já falei das inscrições do ProUni. Para quem for se inscrever, né, até dia 15. Então, quem for se inscrever, não deixem de se inscrever lá no site do ProUni, né? Porque já abriu as inscrições. E tem esse dilema também, né, de adiamento ou não do Enem. O INEP, né, pelo que eu andei pesquisando, o INEP parece que não vai aí mudar os dias, né? Então, parece que não vai haver o adiamento. Mas, enfim, como eu disse para vocês, né, gente, indiferente de qual data e que for o Enem, a gente vai tentar ajudar vocês, tá bom? E o principal agora é vocês tentarem manter a calma, né? Eu sei que é difícil, mas tentem ficar calmos, né? Ainda mais nessa reta final aí, né? Não se cobrem tanto, né? Não pesem tanto aí o psicológico de vocês. Eu acho que isso é de extrema importância, né? Depois eu vou até colocar para vocês aí sobre assistam meditações, né? Algo assim que não vai sobrecarregar tanto vocês, né? O psicológico, como eu sempre falo nos vídeos, é o principal agora, tá bom? Então vamos focar no Enem, né? Sobre o Enem, tá bom? Porque isso é muito importante. Tá bom? Vamos lá para agora. A gente vai fazer revisão a gente vai fazer revisão agora das redações, beleza? Então tá. Deixa eu colocar aqui, gente. Eu coloquei a outra questão. Eu tava tentando gravar para vocês desde 1h da manhã, mas saiu, né? A revisão aí da crise de 29 tá bem interessante também. Não deixem de olhar lá, tá bom? Então tá. Vamos agora para redação, né? Essa redação ela é bem interessante. Eu vou tentar colocar para vocês todo dia, né? Igual a gente está fazendo na semana, questões variadas, né? De humanas, de geografia, de linguagens, para poder ajudar vocês agora nessa reta final, né? Porque a primeira prova vai ser aí as de humanas, né, de linguagens e a redação. Então é bem importante, é muita leitura. Por isso que eu aconselho vocês, aqui no caso, lerem bastante, né? A leitura é fundamental para ajudar vocês aí nas questões, tá bom? Então tá. Vamos agora para uma redação. Então vamos lá, gente, vamos para a análise da redação, né? Eu achei muito interessante a redação da Thaís Fonseca, né? Créditos aí à autora da redação Thaís Fonseca e créditos ao site do G1 também, que foi o tema, né? Foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então a gente vai tentar disponibilizar, como eu disse para vocês, hoje, né? Amanhã e até sexta, né?
redações aí. A gente já tem playlist de redações nota 1000, então não deixem de acompanhar lá, que já tá pronta, né? Tem várias redações nota 1000, mas a gente vai deixar disponível também para revisar com vocês de novo, tá bom? Então não deixem de acompanhar nas outras playlists também, beleza? Eu achei muito interessante a redação da Thaís, né? Olha só que interessante, da Thaís Fonseca Lopes, que o tema, né, como eu disse, foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, em 2017. Gente, olha que interessante a redação da Thaís. Ela citou a mitologia grega, né? Muito interessante, né? Bem bacana a redação dela. E ela descreve o seguinte, né? Vamos lá, vamos para a análise da redação dela, né? Para ajudar vocês aí na revisão de redações. Como eu disse, sempre leiam redações que vai ajudar vocês também bastante. Aí ela começa descrevendo o seguinte, a redação dela, olha só. Na mitologia grega, Sísifo, né? Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima. Olha só que interessantíssima a introdução dela, ficou perfeita. Todos os dias, Sísifo atingia... Deixa eu só ver aqui, acho que é isso mesmo. Isso mesmo, Sísifo, né? Na mitologia... Deixa eu voltar aqui que eu acabei me perdendo isso. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima, eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Olha que interessante ela contextualizando, gente, ficou perfeito. Odiernamente, né, ou seja, na contemporaneidade, esse mito assemelha-se, olha a contextualização, assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais os separam do direito à educação. Olha que interessantíssimo, ela assimilando, né, que no caso ela contextualizando a mitologia grega numa situação, né, problemática aqui da redação. Nesse contexto, né, ela descreve, nesse contexto não há dúvidas de que a formação educacional dos surdos é um desafio o qual ocorre infelizmente, então olha os argumentos dela, ela vai citar os argumentos exatamente aqui, devido não só à negligência governamental, olha um argumento, né, mas também ao preconceito da sociedade. Então ela com certeza vai citar aqui, né, nos parágrafos dela, esses argumentos, quais seriam a negligência governamental e também o preconceito da sociedade. Então olha só, vamos para o primeiro parágrafo dela de argumentação, vamos ver se ela vai citar alguma coisa relacionada à negligência governamental. Olha só que interessante. A Constituição, ela começa o primeiro parágrafo argumentativo, né, descrevendo o seguinte: a Constituição Cidadã, né, de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o poder executivo, então olha só ela encaixando aqui a negligência governamental, né? Porque ela citou a Constituição e agora ela vai reafirmar com o poder executivo. Então, como isso contribui para continuar sendo um problema? O poder executivo não efetiva esse direito. Olha só, ela reforçando aí o argumento. E ainda vai reforçar aqui, né, Aristóteles, né, o filósofo Aristóteles, olha só. Consoante Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, né, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo se verifica, então ela reforçando aqui a afirmativa aqui no caso de Aristóteles, né, em relação à política, e ela citando aqui também a Constituição, o Poder Executivo, então isso encaixa perfeitamente com a negligência governamental, né? Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado, né, que no caso no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Olha que interessante, ela reforçando aqui, né, em relação à educação e à negligência governamental, né? Porque o tema é exatamente sobre isso, sobre os desafios aqui no caso, né? Os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então também tem o conceito da educação, né, que infelizmente é precária. Então ela soube encaixar perfeitamente em relação ao primeiro argumento. Então olha só, e o segundo argumento, né? Vamos ver qual seria aqui o segundo argumento dela.
é o preconceito da sociedade, né? Outro, assim, então ela começa descrevendo o seguinte, o segundo argumento. Outro, sim, olha só o segundo argumento, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse. Então, ela está reforçando aqui o segundo argumento, né? Ainda é um grande impasse. A permanência dos deficientes auditivos na escola, tristemente, então olha ela contextualizando a problemática, né? A existência da discriminação contra os surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Então, ela está descrevendo, destrinchando aqui o problema, né, de acordo com os argumentos dela, com o parecer dela. No entanto, né, segundo o pensador ativista francês, aqui no caso Michel Foucault, né, aqui no caso o filósofo francês. Deixa eu voltar aqui, gente, que houve um probleminha. Pronto, resolvendo problemas técnicos. Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Olha só que interessante, né? Ela citando aí a dificuldade dos surdos também devido ao preconceito da sociedade, né? Que no caso os deficientes auditivos. Então, o preconceito da sociedade também é uma causa para esse problema, né? No argumento dela. Ficou interessantíssimo. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Então, olha que interessante, né? A mudança desses valores da sociedade aí, para quebrar, no caso, esse preconceito, né? Então, já encaminha por uma proposta. Então, falando em proposta, né? Olha que interessante o último parágrafo dela de conclusão. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Então, quem vai fazer o quê? De que maneira vai solucionar esse problema? Lembra das perguntinhas? Olha só. Cabe quem? Ao Ministério da Educação fazer o quê, né? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras. Olha que interessante, né? Como que ele vai fazer isso para solucionar esse problema? Vai promover palestras, né? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Por quê? Então, ela está aqui descrevendo, né, qual a importância disso, como isso vai ser solucionável o problema, né? Uma vez, olha que interessante, ela detalhando aqui de que maneira isso vai ser solucionável. Uma vez que ações culturais, então esse termo uma vez que, ele é muito utilizado em redação nota 1000, inclusive vocês podem utilizar também. Ele está explicando, é um termo aqui para se explicar, né? Aqui no caso, descrever a situação. Então, olha só, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, e realmente, né? Olha que interessante, tem imenso poder transformador, né? A fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por consequente, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distância. Olha, gente, que interessantíssimo. Igual na outra redação que eu citei para vocês, né? Que eu falei para vocês sobre Machado de Assis, né? A redação anterior aí, que a gente também fez a análise aí. Gente, olha que interessante, ela voltando na mitologia grega que ela citou acima. Olha ela fechando com chave de ouro a introdução, né? No finalzinho, olha só. Aqui no caso, né? Distanciar-se, né, do mito grego, e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Gente, perfeita, né, a redação dela. Ela encaixou perfeitamente a mitologia grega. Ela colocou a mitologia grega, gente, né? Ela contextualizou a mitologia grega aqui no caso, sobre o tema dos desafios aqui no caso, né, dos desafios para a formação educacional dos surdos. Olha que interessante, né? Ficou muito bacana a redação dela, perfeita. Parabéns aí, Thaís Fonseca. Tá vendo, gente? Como vocês podem contextualizar filmes, livros, histórias em uma redação? Não importa o tema, basta vocês contextualizarem, né? Aqui no caso, encaixar perfeitamente aqui de acordo com o tema.
foi o que exatamente ela fez. Então eu gosto de trazer esses exemplos para vocês aqui no caso verem que tem como sim enriquecer a redação de vocês contextualizando o tema, tá certo? Pode citar filósofo, né? Frases, filmes, como eu disse para vocês, histórias. Fica super interessante, né? Basta vocês contextualizarem o tema, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns aí, né? Aqui no caso, para Thaís Fonseca, né? Parabéns, Thaís Fonseca. Créditos ao site do G1. Vou tentar colocar para vocês, né, mais dicas aí de revisão para vocês. Se tiverem, mais uma vez, dúvidas, podem deixar aí nos comentários, tá bom? Dúvidas em relação aí às questões, né? Podem deixar nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder vocês, beleza? Então tá, bons estudos, né? E até as próximas revisões, mais notícias sobre o Enem aí a gente vai disponibilizar para vocês, beleza? Então tá, até mais!